nada dele, nós queremos através dele ouvir a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então, traz à mente dele aquilo que o Senhor deseja falar com a igreja, usando a vida dele em todo o seu potencial, mas acima de tudo com a presença do Senhor hoje aqui. Nós oramos sabendo que o Senhor vai falar aos nossos corações e já agradecidos no teu nome santo. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. De antemão, já quero agradecer ao pastor Vanderlei. Eu conversei com ele. Ele me deu a oportunidade de trazer uma palavra hoje. Infelizmente, era para ser gravado e... Vai ser? Amém, então. Eu já ia pregar outra coisa. É porque, na verdade, o objetivo é de deixar uma gravação para que a gente tenha como enviar a mensagem para outras pessoas, sejam aqui, seja Salvador e até mesmo outras cidades que a gente pudesse enviar através do link do YouTube. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em João 11. João, Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 25. Amém? Já está na tela, né? E diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Oremos. Pai, eu quero nesta hora, Senhor, pedir que o Seu Espírito Santo me esvazie, Pai. Eu quero, Pai, trazer assim a mensagem, o testemunho, para que esse testemunho, Senhor, possa ser incentivo para outras pessoas, que através do testemunho, Senhor, outras pessoas venham ser curadas, venham ser restauradas, venham ter esperança, Senhor, de uma vida melhor, de uma vida transformada. E eu peço ao Seu Espírito Santo para que possa falar aos nossos corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria, em primeiro lugar, como eu estava falando, de agradecer ao pastor Vanderlei, porque eu conversei com ele e ele me concedeu essa oportunidade de gravar o meu testemunho, apesar de que eu já trouxe ele aqui na vigília, né? Mas não foi gravado. Eu gostaria também de já mandar um abraço para Levi, que ele disse que estaria acompanhando a live, né? Através do YouTube, a mensagem, e ele enviou também o link para outras pessoas em Portugal, para que estivesse acompanhando a mensagem. Eu não sei se todos sabem, eu sou militar da Marinha. Claro que não estou na ativa, eu estou reformado. Para quem não sabe, o que significa reformado? O militar ou jovem entra nas Forças Armadas com 18 anos. Anteriormente, a vida ativa para chegar à reserva seriam 30 anos de serviço. Mas, depois de tantas mudanças que houveram aí, esse tempo aumentou para 35 anos de serviço para que o militar possa se aposentar. O Senhor, nosso Deus, me abençoou, porque eu não trabalhei nem 30 e nem 35. Eu trabalhei 15 e Ele me deu a reforma. Como? Através da doença que eu tive. Porque quando um militar ele é acometido por uma doença, AIDS, câncer, alguma doença degenerativa, automaticamente ele é transferido para a
reserva, ele passa a ser reformado. Então, quando eu completei 15 anos de serviço na Marinha, eu fui reformado. Não que eu quisesse, eu queria estar trabalhando até hoje, mas Deus quis assim. Eu vou lutar contra Deus? Nós podemos lutar contra Deus? De maneira nenhuma, né? Então, passei a me conformar, me acostumar com a ideia de estar em casa, fazendo aquilo que Ele determinou que eu fizesse, que é a obra do Senhor. Próximo passo. Eu era chamado de atleta da Marinha. Por quê? Porque eu cheguei a fazer algumas competições pela Marinha, inclusive contra o Exército, contra a Aeronáutica. E eu tenho, assim, 2 quadros em casa de medalhas dessas competições que eu fiz, né? Cheguei a correr até 25 quilômetros, que é uma distânciazinha boa. Para quem corre sabe que 25 quilômetros não é pouco, né? E também algumas medalhas de velocidade. Para quem sabe, 100 metros, 200, 400 metros eram competições que a gente fazia para destacar aqueles que se aprimoravam, aqueles que mais treinavam. Então eu era chamado de atleta da Marinha, por isso. E sempre gostei de esporte. Desde a minha infância, desde dos 11 anos que eu sei que eu faço atividade física e não parei. Nossa experiência iniciou com uma dor nas costas. Na verdade, quando eu comentei aqui na vigília, eu tive que resumir ele por causa do tempo. Hoje eu tenho um tempo maior, então eu vou contar outros detalhes que eu não falei na vigília. Eu comecei com uma dor nas costas, que essa dor nas costas não passava por nada, com medicação que você imaginasse, não passava dor. E depois disso, comecei também a ter falta de apetite, perder peso, apresentava muitas vezes vômito, e sem saber o que era, porque uma pessoa que é atleta da Marinha, de uma hora para outra, ficou doente, e não se sabe. A gente, para poder saber o que está acontecendo, é necessário se dirigir a um hospital. Então, eu saí de férias e aproveitei 30 dias para que eu pudesse resolver algumas coisas a respeito da saúde. Para vocês terem noção, eu tomei chá de alumã, quem conhece sabe, né? Doce, doce. Tomei chá de tudo que foi tipo, para poder tentar resolver o que eu estava sentindo e que nada resolveu. Então nós fomos, eu e Carla fomos num hospital próximo. Esse hospital era em Niterói, lá no Rio. E lá chegando foi feito um raio-x. A médica se enganou. Ela encontrou no raio-x uma massa que estava tomando meu peito. Ela equivocou-se e pensou que eu estava com doença de Chagas. Na verdade, eu nunca tive doença de Chagas, mas passei a tomar aquela bateria de remédios que ela passou, de que nada resolveu também, e eu continuei doente. Passou-se 30 dias em casa, doente, mais deitado do que tudo. Voltei, tive que voltar a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, as pessoas olham para você por fora, vê que você está bem, mas e por dentro? Eu falei que eu não estava bem, estava mais magro, que eu já tinha perdido bastante peso, mas eles não acreditaram, e eu não estava bem. Então pedi autorização para ir até o hospital da Marinha mais próximo, que era mais ou menos 1 quilômetro de distância de onde eu estava trabalhando. Chegando lá, eu fui atendido por uma doutora, uma segundo-tenente, novinha, recém-formada, e logo quando eu cheguei, ela pediu um hemograma. Nesse hemograma, quando o resultado saiu, ela viu alguma coisa nesse hemograma que ela disse: você não vai voltar para casa hoje. Eu vou precisar enviá-lo para o Hospital Marcílio Dias, porque o Hospital Marcílio Dias, lá no Rio,
lá no bairro do Lins, é um hospital que ele está capacitado para receber todo tipo de moléstia que vocês imaginarem. Então ela disse, você vai de ambulância para o Hospital Marcílio Dias e lá eu vou encaminhar aqui o que poderá ser feito. Isso, o carro ficou no trabalho, já desorganizou toda a minha vida, minha roupa civil ficou no trabalho e eu estava com a roupa de militar. Fui, assim, de ambulância para o Hospital Marcílio Dias, que é no centro do Rio, no Lins. Quando eu cheguei lá, o médico lá já pediu outro hemograma e tome-lhe furada, porque para fazer exame de sangue tem que furar. Tome-lhe hemograma e ele pediu também uma tomografia. E eu lá esperando, e o dia passando. E a esposa e a família sem saber de nada, né? Quando o resultado saiu da tomografia, o médico oncologista, o nome dele, Dr. Marcos, ele chegou para mim e disse assim, Gilberto, você vai precisar se internar. Ligue para casa, peça a sua esposa para trazer seus pertences higiênicos, né, que é necessário quando a pessoa está internada, porque você vai precisar ficar internado. Eu fiz o que ele orientou e liguei para casa, falei com Carla, ela chamou um amigo nosso e com ele foram até o hospital levar os meus pertences para essa internação, né, que eu já estava precisando. Escova de dente, sabonete, toalha, essas coisas, roupas íntimas, etc. E aí, nós começamos a cair em si do que estava acontecendo. O médico falou que seria necessário fazer uma biópsia para descobrir o que realmente era. Essa biópsia, eles me cortaram aqui, próximo da minha clavícula, tiraram uma determinada massa, que eles chamam de linfoma, né? Do caroço que tinha aqui, eles tiraram um pedaço e foram fazer a biópsia. Essa biópsia levou em torno de 8 dias para sair o resultado. Quando o resultado saiu da biópsia, a doutora perguntou para Carla, que estava me acompanhando, perguntou para ela assim, você quer que eu diga ou você quer dizer para ele o que é que está acontecendo? Carla é da área de saúde. Ela disse, a senhora pode deixar que eu digo. Aí, ela entrou no quarto, eu estava sendo entrevistado por um dos, aqueles médicos que fazem triagem. Eu estava sendo entrevistado por ele, anotando um monte de coisa lá nas fichas, e ela entrou. Aí, aguardando o camarada terminar para poder me falar, né? A péssima notícia que eu precisava ouvir. Aí, em determinado momento, ela disse assim, se você descobrisse que estava com uma doença, não é nem terminal, é uma doença incurável. Se você descobrisse que estava com uma doença incurável, o que você faria? Na época, nós já estávamos na igreja. Eu era diácono, Levi estava com 1 ano e meio, minha filha maior estava com uns 8 anos, mais ou menos. Eu disse, bom, se eu descobrisse algo dessa natureza, o que eu ia fazer? Orar mais, porque orar a gente já ora. Se eu descobrisse que estava com uma doença incurável, iria fazer o quê? Orar um pouco mais. Então, ela disse, olha, o resultado saiu, você está com câncer maligno. Lá no diagnóstico, dizia que era linfoma linfoblástico. Algumas pessoas dizem que é quando o sangue começa a virar água. Não sei se existe isso, mas era leucemia. Um câncer que ele transita pelo sangue, pelas veias,
e que contamina todos os órgãos internos. E eu já estava contaminado. Os rins, o baço, o fígado, já estava contaminado com alguns gânglios pelo corpo. A situação estava feia. Mas a questão é a seguinte, ó. Tem algumas pessoas que quando recebem um diagnóstico desse, o que é que elas fazem? Elas escondem. Ninguém pode saber. Não, que eu estou com câncer? Não, ninguém pode saber. No nosso caso foi diferente. A gente começou uma campanha de oração. A campanha era como? Todas as pessoas que a gente conhecia, a gente pedia a oração pelo irmão Gilberto. Nós congregamos em algumas igrejas lá no Rio. Como a gente morava de aluguel, era necessário de vez em quando estar mudando o contrato, né? Quando a gente mudava o contrato, mudava de bairro para procurar alguma coisa melhor e mais bem vista. Então a gente mudava para poder ficar próximo da igreja. E nisso a gente passou por algumas igrejas lá no Rio e conhecemos várias pessoas. E todas essas pessoas que a gente tinha contato, a gente pedia oração. E essas pessoas pediam oração para outras pessoas. Não chegou a 100 ou 200, não. Chegou a mais de 1000 pessoas orando pelo irmão Gilberto. Nós sabemos que a oração, ela move a mão de Deus. Se existe algo que nós podemos fazer para modificar qualquer situação, é através da oração. Mas tem gente que ainda não acredita que a oração tem poder para modificar as situações. Eu digo isto porque se as pessoas acreditassem nisso, todas as pessoas estariam firmes em oração. Em oração, porque a oração ela pode mudar qualquer situação. Bem, eu vou tentar seguir aqui os itens. Os resultados saíram, e aí o chefe da oncologia chegou e disse para mim o seguinte: se eu fosse você, eu iria para casa, aproveitar os últimos dias de vida que você tem com seus filhos e com a sua esposa. O que é que ele disse para mim? Vá para casa morrer. Ele simplesmente me desenganou. E eu fiquei indignado, porque na época eu era mais novo do que eu sou hoje. Eu era mais novo. E eu fiquei indignado em ter que morrer e deixar Levi com 1 ano e meio de vida, a minha filha com 8 anos e a minha esposa novinha para outro vir engafinhar. Doutor, não é possível, eu perguntei para ele, eu sou o paciente que estou doente com câncer, e chego para o doutor e digo assim, doutor, não é possível que não exista nada que possa ser feito para reverter o quadro. Aí o doutor Marcos, o nome dele, chegou para mim e disse assim, olha, nós temos aqui no hospital um protocolo, para quem entende, sabe que são os procedimentos que são feitos no hospital. Nós temos um protocolo que nunca, um protocolo alemão, diga-se de passagem, nunca foi usado aqui no hospital. Esse protocolo é um tratamento que é caro, vai ultrapassar os 100 mil reais. Na época, 100 mil reais. Se você quiser, nós podemos tentar. Eu disse, eu estou aqui para isso. Eu disse para ele, eu estou aqui para isso. Então, nós começamos o tratamento. Levi, com a nossa ausência, ficou com Levi e Stephanie. Ficaram com amigos, nossos irmãos em Cristo, mas para eles eram pessoas estranhas. Para quem tem seus filhos hoje, imagine você deixar seus filhos pequenos com irmãos, mas irmãos estranhos, são estranhos para eles. E eles começaram até a adoecer, era mais
por falta, por ausência, sentimental mesmo, aquele processo de ausência que causa enfermidade emocional. Ele não queria ir para a escola, esses detalhes todos que a gente atravessou. Mas, dando prosseguimento, depois do resultado, nós começamos o processo. Ali foi muita quimioterapia, nós passamos por vários exames de radiologia, fizemos cintilografia, fizemos punção na coluna diversas vezes. É uma dor horrível a punção. Eles vêm com uma agulha que é quase da grossura do meu dedo midinho, enfia na sua coluna para tirar ali a amostra, para fazer análise e ver como é que está o processo. Exames de sangue eram feitos diários, 7, 8 vezes ao dia. Recebi muitas bolsas de sangue. Aí a gente entrava em contato com o pessoal no trabalho, que são militares, né? E eles iam e faziam as doações para que eu recebesse essas bolsas de sangue, que eram várias bolsas de sangue. Conforme a quimioterapia entra no corpo humano, ela destrói o corpo por dentro, órgãos internos, células boas, células ruins, mas para tentar salvar a pessoa. E eu passei por esse processo. Existem, assim, várias consequências, sintomas dessas quimioterapias, e Deus até me livrou de muitas delas, porque eu sentia tontura, sentia fraqueza, mas não ficava com vômito, nem diarreia e coisas parecidas. Então, Deus ainda teve misericórdia de mim. E alguém ainda disse assim, quando soube que eu estava no hospital, ele está passando por isso porque ele está em pecado. Isso são os julgamentos. Aqueles amigos de Jó, vocês lembram que quando ele estava passando por tudo aquilo, eles chegaram e falaram um monte de coisa, dizendo que ele estava em pecado, quando na verdade existia ali um propósito de Deus na vida de Jó. E eu creio que na minha vida também existia um processo, um propósito. Não era pecado. Eu sei que não era pecado, mas era algo que eu precisava passar, talvez por a gente não ter tido ainda alguma experiência na época de curas na nossa família, e eu precisava talvez passar por isso para que eu visse na minha própria pele que Deus, o Deus do céu, é poderoso para curar na terra. E nós demos continuidade ao tratamento, que durou um período de 8 meses, foram 8 longos meses. Eu lembro que uma das coisas que o médico falou é que quando a gente tinha uma pausa da quimioterapia, podia ir para casa um final de semana, um sábado e domingo, e voltar no domingo para dar continuidade na segunda-feira. Ele chegou para mim e falou, olha, você repousa em casa, não faça nada muito pesado, porque você está em tratamento. Eu lembro que uma das vezes que eu saí, sabe o que foi que eu fiz? Eu dei várias voltas de bicicleta no condomínio, só porque ele disse que não podia fazer nada impactante. E eu, revoltado com aquela situação, eu dei várias voltas no condomínio, dava em torno de 1 quilômetro, de uma ponta a outra do condomínio, e eu rodei de bicicleta, corria, continuei nas minhas oportunidades correndo, para assim, se é que eu estava morrendo, eu tinha que aproveitar meus últimos dias de vida. Se era andar de bicicleta, andei de bicicleta. Se era estar com minha família, eu estava com minha família. Então, a batalha foi grande. Eu gostaria de dizer para vocês que toda batalha, toda peleja, toda luta que nós atravessamos, ela tem começo, tem meio e tem fim. Se a sua vitória ainda não chegou, é porque ainda não chegou o fim. Mas vai chegar. Porque não há prova que dure a vida inteira. Se não chegou, vai chegar.
nós estávamos ali atravessando um momento que nós não sabíamos se eu ia sair vivo daquilo, se aquilo ia terminar. Nós só entramos de cabeça e começamos a fazer o que era necessário para que tivéssemos chance de vida. Mas eu lembro que Davi, quando ele teve o primeiro filho com Batseba, a gente sabe que aquele filho foi o filho no pecado. A criança foi atingida por doença, Deus permitiu. E Davi orou vários dias e jejuou por aquele filho. Acredito que com 7 dias, se eu não me engano foi 8 dias, a criança morreu. Aí vem o segundo filho dele, Salomão, e diz em Eclesiastes 9:7, enquanto há vida, há esperança. Era isso que nós estávamos fazendo ali. A gente tinha esperança de que tudo aquilo terminasse, que tudo aquilo normalizasse e que nós chegássemos ao fim com vitória. Aliás, quando eu soube de tudo isso, eu disse para minha esposa, nós vamos sair daqui desse hospital cantando o hino da vitória. Eu estava com câncer, o médico me desenganou e eu estou falando, nós vamos sair daqui do hospital cantando o hino da vitória. O Espírito de Deus estava assim me movendo em acreditar que verdadeiramente aquilo que não tinha jeito, Ele daria jeito, porque Deus é o Deus do impossível. Aquilo que não é possível aos homens, aos seres humanos, é possível para Deus. E nós precisamos acreditar que Deus continua sendo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez tantos milagres no passado, Ele continua, mas nós precisamos exercer fé em nosso Deus, para que Ele possa verdadeiramente fazer tudo aquilo que Ele precisa fazer em nosso meio, em nossas vidas, em nossas famílias. Amém? O linfoma linfoblástico, como está escrito, tem 2 pacotes de papel ofício, 2 pacotes fechados, todos de prontuário médico, com tudo o que aconteceu. Eu nunca parei para ler aquilo, nem me interessa, mas eu tenho e guardo, para que também não sei, eu guardo aqueles 2 pacotes de papel ofício, assim, né, porque tem gente que a gente está falando, mas não crê. Então, se for necessário provar que a gente passou por tudo aquilo ali, está ali, 2 pacotes de papel ofício para você ver aí o que realmente aconteceu. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, linfoma linfoblástico, eu nem sei o que era e nem sei o que é, porque é termos médicos. Mas uma coisa eu sei, Deus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade incurável que se apresentar, porque Ele é Deus. Em Marcos 10:46 está registrado o seguinte, o cego Bartimeu, ele sabia que Jesus ia passar, e ele começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo mandou que ele se calasse, que ele estava incomodando. Jesus manda chamar o cego Bartimeu até ele. Quando ele chega, Jesus diz assim, olha, Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Bartimeu, trêmulo na carne, mas firme no espírito, disse, eu quero ver novamente. E Jesus diz o que para ele? Vá, a tua fé te curou. Muitas vezes é necessário clamarmos ao Senhor, e essa pergunta poderá vir para nós. O que realmente, verdadeiramente nós queremos de Deus?
porque naquele momento ali, todos viram que Bartimeu era cego. O que é que ele poderia querer mais? Mas Jesus perguntou para ter certeza de que o que ele queria naquele momento era ver, era enxergar. E ele disse: eu quero ver novamente. E Jesus o restaurou naquele momento. A fé, ela move, como a Bíblia diz, montanhas. Nós trouxemos uma palavra aqui na terça-feira sobre fé, que toca o nosso coração. Por quê? No momento em que nós oramos e acreditamos que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Mas se nós colocarmos em dúvida o poder que tem a oração, invalidamos a fé através da dúvida. E aquilo que nós tanto queremos não acontece, porque a dúvida não permite que aconteça. É necessário ter fé para que as coisas aconteçam em nossa vida. O chefe da clínica, Dr. Marcos, em determinado momento ele chegou no quarto, depois de uns 40 dias de tratamento, ele chegou, viu a Bíblia na cabeceira. Ele viu a Bíblia na cabeceira e ele chegou para mim e perguntou assim: você é religioso? Eles não perguntam se nós somos cristãos, não, crentes, não. Você é religioso? Eu virei para ele e falei: sim, eu sou cristão em Cristo Jesus. Ele disse bem assim: rapaz, você me surpreendeu. O que é que ele quis dizer com isso? Para mim, você só tinha alguns dias de vida e que já estava morrendo. 40 dias depois, ele entra no meu quarto, me vê vivo e dizendo que sou cristão em Cristo Jesus. O que esse homem pode ter pensado? Eu não sei o que ele pensou ou deixou de pensar, mas ele ganhou uma Bíblia dessa, porque eu fiz questão de que minha esposa levasse uma Bíblia, eu coloquei uma dedicatória e entreguei a ele. Se ele se converteu, eu não sei, eu nunca mais vi o Dr. Marcos, ele era comandante na Marinha, pode estar já aposentado pelo tempo, mas eu oro a Deus que o Senhor possa ter trabalhado na vida dele, para que ele tenha chegado ao momento de conhecer a verdade e ter se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Já estou terminando. Naquele meio tempo, Carla saía, quando eu estava num período melhor, ela saía pelo hospital, orando por outros enfermos. No meio do caminho, ela orava por um, quando ela terminava de orar, já tinha outro pedindo oração, e ela passava uma boa parte do tempo dela, que estava me acompanhando, orando. Pregou para algumas pessoas, ganhou umas 3 vidas naquele hospital, naquele período, para a glória de Deus. E o tratamento, como o doutor falou, realmente era doloroso. Foi um tratamento doloroso. Eu senti muita dor ao longo daqueles 8 meses, foi muita furada, foi muita punção na coluna, cortes, eu fiz algumas cirurgias, inclusive uma delas foi para colocar um catéter, que o médico fez questão de me dizer que aquele catéter custava em torno de o valor de um carro popular. Estava dentro do valor do tratamento. Aí eles me cortaram, colocaram o catéter, tem uma marca aqui até hoje. A pessoa está fazendo o tratamento de câncer, ele fica com o seu poder de restauração física deficiente. A palavra é neutraplênico, eu acho. E eu demorei em torno de uns 15 a 20 dias para que aquilo cicatrizasse, para que eles pudessem colocar ali a quimioterapia, porque as minhas veias já estavam todas queimadas por causa da quimioterapia, ela resseca as veias,
e eles não estavam mais encontrando veias para colocar a quimioterapia. Chegaram a tentar na minha cabeça, veia na minha cabeça, chegaram a pegar no meu pé para colocar a quimioterapia, então colocaram o catéter. Assim que completou os dias que tentaram fazer as primeiras quimioterapias no catéter, teve que tirar porque infeccionou. Ou seja, ali foi um carro popular para o lixo. Mas o Senhor estava comigo ao longo de todo este período. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que nesses 8 meses que eu atravessei no hospital, eu bati o meu recorde. Que recorde? Logo quando nós começamos a nossa caminhada, teve uns amigos, nossos irmãos, que nos fizeram um desafio de ler a Bíblia toda. 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, infelizmente, só quem terminou de ler foi eu, porque as outras 3 desistiram. Eu li a Bíblia toda em 1 ano. No hospital, nesses 8 meses que eu passei internado, eu arrumei tempo suficiente para ler a Bíblia toda. Ou seja, eu bati o meu próprio recorde, eu li a Bíblia toda em 8 meses. Por que eu estou dizendo isso? Isso traz algum prêmio, traz alguma vantagem, alguma medalha? Não, não traz. Mas à medida que você lê, a própria palavra, ela vai restaurando você. O poder da palavra de Deus ali, e eu lia em tom audível, como eu estou falando com você, ela vai regenerando aquilo que precisa ser regenerado. A palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu consegui bater o meu recorde. Foi a única vez que eu li a Bíblia toda em 8 meses. Eu acredito que isso me ajudou bastante. Eu creio que a leitura da palavra me ajudou. Resumindo, para não tomar mais o tempo de vocês, chegou um determinado momento que o Espírito Santo me despertou 3 dias seguidos, 3 dias seguidos. Os dias foram 18, 19 e 20. Eu tenho isso anotado porque eu não posso perder essas datas. No dia 18 de agosto de 2004, o Espírito Santo me acordou, eu despertei, era um lugar silencioso, não tinha barulho nenhum. Eu acordei e orei em cima da cama, porque eu não podia ter choque térmico, nem de pisar o pé no chão frio, porque eu poderia ter um choque térmico e ali mesmo eu morria. No outro dia, 19, a mesma coisa, às 3 horas da manhã, eu fui acordado novamente. Ali eu dobrei o joelho em cima da cama e orei. Dia 18, depois que eu terminei de orar, eu dormi. No dia 19, eu terminei de orar, eu dormi. No dia 20, o que aconteceu? Eu orei, mas eu não consegui mais dormir. E ali eu fiquei palestrando com o Senhor. De que forma? Tudo aquilo que acontece conosco, eu estava comentando com ele como se ele não estivesse sabendo de nada, como se ele não estivesse vendo nada, e eu falando com ele, falando tudo com ele. Senhor, isso, aquilo outro, meus filhos, minha esposa, minha casa, o meu trabalho, eu aqui nesse hospital, falando tudo. Eu sei que nessa palestra com o Senhor, avançou para 6 horas da manhã. E 6 horas da manhã era justamente o horário que o primeiro enfermeiro entrava com a primeira medicação para introduzir. E eu pensei comigo, Senhor, eu vou parar por aqui, porque o enfermeiro vai entrar, vai me encontrar falando sozinho, ele vai pensar e vai dizer para os outros que eu agora, além de canceroso, eu estou também maluco, falando sozinho. Mas eu lembro que no término dessa palestra minha com Deus, eu disse o seguinte: Senhor, eu sei que de tudo que eu tenho passado, basta uma palavra tua para que eu seja curado. Imediatamente eu estava deitado e eu percebi como se alguém tivesse, eu não vi, se eu disser que eu vi, eu sou mentiroso, eu não vi, mas eu ouvi bem audivelmente como alguém falando no meu ouvido,
ser curado. Os teus pecados estão perdoados. E ele disse: vá e dê testemunho da cura em meu nome. Depois daquele dia, eu não tomei mais nenhuma quimioterapia, nenhum comprimido, como ele mesmo disse que eu iria tomar 5 anos de comprimidos quimioterápicos, e abandonei o tratamento. Por quê? Iria precisar de transplante de medula. Minha única irmã de sangue, porque eu tenho 2 irmãs. Minha única irmã de sangue, ela tem 50 quilos, inclusive casou e está lá em São Paulo. Ela não doaria, até porque ela é testemunha de Jeová. Nós sabemos que testemunha de Jeová não doa sangue, medula, plaquetas, não doa nada. Então, eu decidi que se ela fosse doar, ela poderia correr risco de vida. Eu mesmo decidi, falei com o médico, eu não vou fazer o transplante de medula. E aconteceu esse processo comigo dentro do quarto. Eu simplesmente abandonei. Na primeira pausa que eu tive de quimioterapia para ir para casa, eu fui e não voltei mais. Mas precisei voltar lá para assumir o termo de responsabilidade por ter interrompido o tratamento, e aquilo que acontecesse, eu mesmo seria o culpado. Voltei, assinei, peguei os pacotes todos e fui embora. Mas saí dali acreditando que Deus tinha feito o milagre na minha vida. Eu saí dali, eu falei com minha esposa: será que eu fiz certo? Porque depois desse tempo todo, interromper, ela chegou para mim e falou assim: olha, uma mulher sábia edifica a sua casa. Ela disse assim: olha, ou você faz o transplante de medula, ou você crê no que aconteceu com você no quarto. Eu preferi acreditar que o Senhor esteve naquele quarto, naquele dia, e arrancou todo o câncer maligno que estava no meu corpo e me deu vida e cura. Amém? Glória a Deus. Só vou dizer mais uma coisa, porque o horário está avançado. Não abandone a sua fé, porque é a fé que vai te fazer vencer e crescer. Amém? Eu gostaria de convidar os nossos levitas, o grupo de louvor, para que nós possamos encerrar. Glória a Deus. Igreja, esse louvor que vai ser entoado agora, eu pedi a Pati que fizesse esse favor para mim. Esse louvor foi o louvor que eu mais ouvi naquele período que eu estava no hospital. E o Espírito Santo, ele operou em nossas vidas. Creia tão somente como o tema da nossa mensagem. Quem crer, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu agradeço, principalmente ao pastor Vanderlei, por ter me dado essa oportunidade de trazer essa gravação para nós. Glória a Deus. Espírito Santo,
para que nós possamos estar orando. Deus é poderoso para curar, para restaurar, trazer vida. Ele ressuscitou o irmão Lázaro, já 4 dias de morto. Ele é poderoso. Creia somente. Glória a Deus. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Oremos. Pai, nós queremos apresentar os teus servos, as tuas servas que se deslocaram, Pai, do seu lugar, crendo que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Restaura, Senhor, nessa noite a vida dos teus servos, das tuas servas. Repreende, meu Deus, seta do inimigo que entra e causa enfermidades. Repreende, Pai, nesta noite enfermidades no corpo físico, no corpo espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repreende toda dor, Pai, no corpo dos teus servos. Restaura as suas vidas, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa estar nesse momento expulsando toda dor, enfermidade, doenças, saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, derrame a unção da cura sobre os teus servos, as tuas servas nessa noite, e que possa haver, Senhor, testemunho de cura dessa noite, porque o teu Espírito está operando neste lugar. Nós queremos ouvir, Senhor, testemunho de cura, para a glória do seu poderoso nome. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Todas as coisas, Glória a Deus. Volte para o seu lugar curado em nome de Jesus. que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não saia da presença não, até na hora de ouvir os avisos, de se despedir, de tudo, não saia da presença não. Eu mesmo, Deus que visitou o pastor lá, que curou pessoas aqui agora, está conosco, vai estar no final e vai permanecer com a gente depois do culto. Então não saia da presença não. Quero só dar alguns avisos e para que a gente possa ir para casa. Aqueles que estiverem aqui já vão voltar curados. Quem crê diz amém. E isso é motivo de alegria. Cadê os avisos? Não está aqui? Não está aqui? Vou me lembrando aqui. Cadê? Bota aqui. Que aqui está aqui, não está aparecendo não. Bota aqui. Cadê? Cadê a pesca dos avisos? A revolta do pé, com certeza. Isso aí. Ó, primeiro, a revolta do pé, dia 26, volta, não, nem falei da revolta do pé, a revolta do aviso, não. Dia 26/5, a revolta do pé, aqui na igreja você vai vir, vai convidar todo mundo que você conhece para participar, para assistir essa peça incrível, a revolta do pé. Aí você já vai exercitando 1 Coríntios 12, de 21 a 27,
Que aí você já vai entrando no clima da mensagem que você vai receber aqui no dia 26. Amém? A revolta do pé. Jantar dos casais, diga sim todos os dias, é o tema. Vai ser sábado agora, também conhecido como depois de amanhã. Não, é sábado de junho. Exatamente, foi o que eu disse. 15 de junho, foi exatamente o que eu disse. 15 de junho. Rapaz, o pessoal me pega nos avisos aqui, né? Volta lá para a gente falar o aviso direito. Jantar dos casais, 15 de junho, que é perto ali dos namorados. Isso é mesmo. Por isso tem tanto coração aí. Ó. Jantar dos casais. Então, você que é casal, se programe para estar conosco aqui, 19 horas. O próximo. O curso de Libras, que já formou uma turma, agora vai abrir uma nova turma. Terça-feira, agora dia 21, né? Cadê a Adriele? Terça-feira. Então, você que quer aprender Libras, já pode se inscrever. A turma das crianças, a turma dos adultos, procura a Adriele até segunda, né? Para que a turma já comece na terça e você possa participar. 18 horas a turma das crianças e 20 horas a turma dos adultos. Manhã com Deus. Aí, os adolescentes, né? Aí, adolescentes, né? Adolescentes e jovens ou só adolescentes? Cadê o pessoal? Só adolescentes. Então, você que é adolescente, ó, Manhã com Deus, dia 18. Agora é esse sábado. Agora é esse sábado. Você vai vir 9 horas, vai ter um momento de comunhão, de estudo, vai ter um momento de integração, um momento de lanche que eu sei também. Agora você vem, né? Porque eu falei do lanche. Então, Manhã com Deus, vinha que vai ser incrível. Mais avisos? Cantina. A cantina hoje é das crianças. É do Ministério Infantil. Vai ter o que na cantina? Vai ter aipim com calabresa e vai ter amendoim coberto. Vou lá já. Então, você que foi abençoado, já foi só com esse aviso aí, já foi uma bênção. Esses avisos que sempre me pegam. Fique de pé para a gente se despedir e para você depois sair, dar um abraço naqueles que foram curados aqui hoje e ir para casa na presença. Faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Deus que curou, cura e curará para sempre. Seja contigo. Em nome de Jesus. Vá em paz, passe na cantina, dê um abraço em quem foi